Senhores vereadores. Senhoras e senhores vereadores presentes, boa noite. Chamando o manual de presença de vereadores Marcos Morga, Daniel Joaquim, Vandeci das Dores, Renato Consenza, Sandra da Costa, Natália Oliveira, Marcos Oliveira e Vanildo Rocha. Solicito, senhor secretário, a leitura de correspondência e comunicações. Leitura de correspondência e comunicação. Ofício do Gabinete do Prefeito número 070 de 2026. De Felipe Gonçalves Santos, prefeito municipal de Iracema, para o vereador Marcos Rocha Morga da Costa, presidente da Câmara Municipal de Iracema. Assunto: encaminha as leis sancionadas. Lei Complementar número 26, de 1 de março de 2026, concede a revisão geral anual dos servidores públicos do Poder Legislativo de Iracema e outras providências. Lei Municipal 1861, de 19 de março de 2026, que altera a Lei Complementar número 1632 de 2020 e dá outras providências. Lei Complementar 1862, de 19 de março de 2026, que dispõe sobre forma de amortização e déficit técnico atuarial para obtenção de equilíbrio financeiro atuarial do município de Iracema que tem fase do RTPS municipal e outras providências. Lei número 1863, de 19 de março de 2026, que dispõe sobre o parcelamento e parcelamento de débito do município de Iracema do seguinte regime próprio de previdência social, a RPPS, que trata do artigo 115 e 117 do ato das disposições constitucionais territoriais, com redação conferida pela emenda constitucional número 136, de 9 de setembro de 2025. Primeira parte do gente, que aqui na pauta que um erro aqui, mas realizar a leitura bíblica. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João versículo 11, capítulo 25. Solicito a dispensa da leitura da ata da reunião ordinária realizada no dia 16 de março de 2026, tendo em vista o envio de cópia da mesma do papel. Segunda parte do ordem do dia, leitura e discussão da ação de parecer. Solicito, senhor secretário, a leitura do parecer número 9 de 2026. Parecer número 9 de 2026, examina o projeto de lei de número 6 de 2026, que institui a rede municipal de enfrentamento e prevenção de violência e extração de outras providências. Vem a análise da comissão o projeto de lei de número 6 de 2026, de autoria da vereadora Natália Oliveira, que institui a rede municipal de enfrentamento e prevenção de violência, exploração e outras providências. O projeto de lei de 06 de 2026 propõe instituir a política de proteção à mulher vítima de violência e exploração de diversas formas, de modo a possibilitar uma política de enfrentamento de problemas que atingem todo o país inserido a política real, enfrentamento dos problemas. Em razão de autoria da proposta contra o projeto que garantir a articulação da política, entregação do serviço, fortalecimento institucional para a proteção e atendimento da vítima, buscando a execução de política coordenada para fim da emenda proposta legislativa. Analisando o projeto em pico e conta, houve observância prévia regimental, discussão do conteúdo com observância fundamentada dos motivos expostos. Diante do membro da comissão, opina pela aprovação e análise do projeto de lei, uma vez que vislumbra as normas respeitadas, técnica legislativa, expedientes concerne constitucional legalidade, proposição sobretudo em face da legislação municipal de Iracema, a legislação federal, uma vez que vislumbra a presença de vício ou qualquer ordem que seja formal, material ou regimental. Pelo exposto, a Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final opina por unanimidade pela aprovação do projeto de lei número 6 de 2026, deve seguir ao plenário para análise e votação, uma vez a decisão do órgão Colégio Soberano, lei acima, 30 de maio de 2026, Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final. Coloco o parecer em votação, salvar as figuras da comissão. Aprovado por unanimidade. Solicito, senhor secretário, a leitura do parecer número 10 de 2026. Parecer número 10 de 2026, examina o projeto de lei número 7 de 2026, que institui o protocolo municipal de proteção às mulheres em situação de risco de violência em bares, restaurante ou casas de shows no município de Iracema e outras providências. Vem a análise da comissão do projeto de lei número 7 de 2026, de autoria do vereador Renato Consenza, que institui o protocolo municipal de proteção às mulheres em atuação de risco de violências em bares e restaurantes ou casas de show no município de Iracema e outras providências. O projeto de lei número 7 de 2026 propõe instituir o protocolo de prevenção, identificação e assistência à mulher vítima de assédio, importunação
de modo a possibilitar a política de acolhimento e impacto imediata, uma vez que por ter escopo proporcionar os meios eficazes de comunicação a pedido do socorro da mulher em situação de perigo ou risco. Em suas razões, o autor da proposta aponta que o projeto visa fortalecer a rede de proteção à mulher do município, estabelecendo protocolos, casos de atendimento de ambientes de lazer e entretenimento. A série caindo na violência contra a mulher ainda apresenta grave problema social, sendo frequente em casos de assédio, agressão ou bares, restaurantes ou casas de eventos. Analisando o projeto empírico, consta que usa observância prévia regimental, discussão do conteúdo, observância fundamental dos motivos expostos. Diante, os membros da comissão opinam pela aprovação e análise do projeto de lei, uma vez que respeitadas as normas constitucional, técnico-legislativas, experimente que cancele a constitucionalidade e a legalidade da proposição, sobretudo em face da legislação municipal de Rio Acima e a legislação federal, uma vez que vislumbra a presença de qualquer vício ou qualquer ordem que seja formal, material ou regimental. Pelo exposto, a Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final opina por unanimidade pela aprovação do projeto de lei 7 de 2026, que deve seguir ao plenário para análise e votação, uma vez que a decisão é um órgão colegiado soberano. Eu acima, 30 de maio de 2026, Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final. Coloco parecer em discussão. Alô, gente. Você fala, Quero parabenizar aqui. Eu falo que é assustador. Desculpa, gente. Boa noite. Deus abençoe vocês. Seja bem-vindo. É assustador, né? As ameaças que hoje a mulher está vivendo e vivenciando dia após dia. E não tem lugar para essas ameaças acontecerem. Porém, estava na pesquisa ontem que a mulher, 80% das vezes que a mulher é agredida, essa agressão começa e termina em casa, dentro de algum evento. O machista ou o homem que se acha dono da mulher, às vezes ele não tem o hábito de agredir a mulher no espaço público onde tem muita gente, e sozinho ele tem essa coragem, ele começa tudo nos eventos. E não só isso, o tempo todo se ele assédio, falta de respeito, e as pessoas estão, de fato, passando o limite. Eu acho que passou da hora da Constituição criar um método para punir de forma severa homens que acham que têm o direito de agredir mulheres. Então está aqui o meu respeito nesse projeto, está aqui respeito ao projeto da Natália, e eu me respeito a qualquer pessoa que trabalha contra esse cara, esse homem que acha que tem direito, sabe? Então, ou seja, passou da hora de termos, sim, dentro do nosso município, mas não só no nosso município, na Constituição Federal, leis que sejam mais rígidas, muito rígidas, com homens que estão batendo e matando mulheres dia após dia. Parabéns, Renan. coloco parecer em votação os honorários que constam. Aprovado por unanimidade. Senhor secretário, tudo parecer número 11 de 2026. Parecer número 11 de 2026, examina o projeto de lei de número 10 de 2026, que denomina a Praça de Alimentação Aurélio Duarte, uma praça municipal de Rio Acima, atualmente em construção e dá outras providências. Primeiro relatório. Vem análise da comissão projeto de lei número 10 de 2026, de autoria do nobre vereador Marcos Vinícius Rocha Boga, que nomeia a futura Praça de Alimentação do Mercado Municipal como Praça Aurélio Duarte. O objetivo desse projeto é dar a denominação futura à Praça de Alimentação do Mercado Municipal localizado no centro da cidade. E da extrema importância avaliar a situação proposta presente do projeto, uma vez que a identificação desse equipamento, o que o objetivo é homenagear o cidadão emblemático que construiu significativamente para a história do desenvolvimento do município, segundo a conta do autor deste projeto. Analisando o projeto empírico, que consta houve observância prévia, regimental, discussão do conteúdo, bem como fundamentação dos motivos expostos. Nesse sentido, importa-se destacar a proposta avaliada, uma vez que a designação do equipamento público, além de restaurar e homenagear a pessoa que teve um papel relevante ao município, a identificação formal de diversas finalidades, como a sua consequencialidade de identificação e a de mais justa e proporcionada chegar à raça primeiro paradeiro ou da cidade de Rio Acima, que luta a orientação tradicional para o senhor Antônio, referencial da cidade. Destaque os membros da comissão pela aprovação, analisando o projeto de lei, que ressalva que dará
com essa proposta apenas a retirada do exposto atualmente e a construção e emissão de competência à proposição da lei. Sob ótica que forem explicadas no nosso constitucional técnico legislativo, especialmente que concerne a constitucionalidade e a legalidade, a proposição, sobretudo em face da legislação municipal de Rio Acima, uma vez que vislumbra toda a presença e vício de qualquer seja formal, material ou mental, pelo exposto, a Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final opina pela unanimidade a aprovação do projeto de lei número 10 de 2006. Em voto de face exposto, a Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final resolve emitir um parecer favorável ao projeto de lei em epílogo que vai em plenário para análise e votação. Rio Acima, 1 de março de 2006, Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final. Coloco para essa discussão. Em votação, sobre a nossa comissão. Aprovado pela unanimidade. Prosseguindo agora, nossos projetos em pauta. São os projetos para aceitação. Substituição secretária do projeto de lei número 2 de 2026. Projeto de lei número 2 de 2026 altera a redação do artigo 6º da Lei Municipal número 1501 de 13 de agosto de 2013, que dispõe sobre a restauração do Conselho Municipal de Saúde de Rio Acima, atualiza a base normativa federal do controle social do SUS. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em aceitação, sobre a nossa comissão. Aceito a unanimidade. Seguinte, substituição secretária do projeto de lei número 4 de 2026. Projeto de lei número 4 de 2026 altera a lei número 1631 de 14 de abril de 2025, que dispõe sobre a organização e estratégia de saúde da família do município de Rio Acima e da outras providências. Em discussão. Em aceitação, sobre a nossa comissão. Aceito a unanimidade. Coloco em votação o pedido de urgência urgentíssimo para a tramitação do projeto de lei número 4 de 2026. Sobre a nossa comissão. Aprovado pela unanimidade. Coloco em votação o pedido de dispensa de exercício regimental e edição do projeto de parecer, projeto de lei número 4 de 2026, sobre a nossa comissão. Aprovado pela unanimidade. Suscitou plenário, autorização para realizar a votação do projeto de lei número 4 de 2026 em 2 turnos dessa sessão. Os vereadores favoráveis à comissão. Aprovado pela unanimidade. Solicitação, senhor secretário, do projeto de lei número 5 de 2026. Projeto de lei número 5 de 2026 ratifica o protocolo da intenção de firmado com a finalidade de constituir um consórcio intermunicipal de segurança pública de Minas Gerais, CIMESP. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em aceitação, sobre a nossa comissão. Aceito a unanimidade. Caminho os projetos referidos para análise e emissão de parecer. Os próximos projetos em primeira votação. Suscitou, senhor secretário, do projeto de lei número 6 de 2026. Examina o projeto de lei número 6 de 2026, que institui a rede municipal de enfrentamento e prevenção de violência, exploração e de outras providências. Qual o projeto de discussão? Coloco em votação, sobre a nossa comissão. Aprovado pela unanimidade. Senhor secretário, do projeto de lei número 7 de 2026. Examina o projeto de lei número 7 de 2006, institui o protocolo municipal de proteção a mulheres em situação de risco de violência em bares e restaurantes da casa de show do município de Rio Acima e da outras providências. Discussão. Em votação, sobre a nossa comissão. Aprovado pela unanimidade. Senhor secretário, do projeto de lei número 10 de 2026. Examina o projeto de lei número 10 de 2026, que denomina a praça de alimentação Aurélio Duarte, a praça de alimentação localizada no interior
Cercado Municipal de Riacima, Mercado Municipal de Riacima, atualmente em construção e da outras providências. Em discussão. Em votação, favorável à segunda questão. Aprovado por unanimidade. Senhor secretário, do projeto de lei número 4, de 26. Projeto de lei número 4 altera a lei número 1631, de 14 de abril de 2020, dispõe sobre organização estratégica de saúde familiar do município de Riacima e de outras providências. Em discussão. Em votação, favorável à segunda questão. Aprovado por unanimidade. Seguindo agora os projetos de segunda votação. Senhor secretário, dentro do projeto de lei número 1, 2026. Examina o projeto de lei número 1 de 2026, que dispõe sobre a dominação do alongador público e da outras providências. Em discussão. Em votação, favorável à segunda questão. Aprovado por unanimidade. Senhor secretário, do projeto de lei número 4 de 2026. Projeto de lei número 4 de 2026 altera a lei número 1631, de 14 de abril de 2026, que dispõe sobre a organização e estratégia de saúde familiar do município de Riacima e de outras providências. Em discussão. Em votação, favorável à segunda questão. Aprovado por unanimidade. Sendo esses projetos, vamos para pautar proposições, requerimentos e indicações. Senhor secretário, do requerimento número 12 de 2026. Requerimento número 12 de 2026. Excelentíssimo senhor Marcos Vinícius Rocha Morgan da Costa, presidente da Câmara Municipal de Riacima, o vereador Daniel Laércio Jacinto Joaquim, os termos regimentais, solicita ao presidente da Câmara que, após convite soberano plenário, oficie o excelentíssimo senhor prefeito municipal, requerendo informação acerca da obra de pavimentação asfáltica iniciada no ano 2025 na estrada principal do bairro Rio de Peixe. Qual é o requerimento em discussão? Senhor presidente. Você palavra. Boa noite a todos, nós vereadores, senhor presidente, a todos que nos assistem. Boa noite. No início da campanha do prefeito, ele fez, nós estivemos lá no Rio de Peixe, ele fez a promessa de campanha que estaria pavimentando a estrada no Rio de Peixe, que é muito importante para Riacima, um café com pessoas que vão trabalhar, enfim. E essa obra foi parada, é de conhecimento de todos, né, Natália? Tem cobrado bastante, porque o nosso trabalho é cobrar, é fiscalizar, é o que nós vamos fazer e estamos fazendo, para que essa obra seja feita com qualidade e segurança. Não só asfalto, mas toda a infraestrutura que tem que ter para que seja concluída o mais breve possível. Então, conto com a aprovação de todos. Não só a aprovação, pessoal, que a gente faz o requerimento, fica só no papel. Eu conto com todos para que possamos cobrar, em reuniões com o prefeito, tenho cobrado, com o secretário de segurança, e estaremos aí dia após dia. E eu conto com vocês para que seja realizado o mais breve possível. Muito obrigado. Parabéns, gente. Você palavra, Daniel. Ô, Daniel, parabéns pelo requerimento. Faz justo a sua postura como vereador e fiscalizador. E de forma alguma eu iria votar contra, de forma alguma, porque eu aprovo 100% pavimentação em qualquer lugar que seja para oferecer melhoria para os moradores dessa cidade. Mas eu não posso deixar de destacar, o sentido de respeito e parceria do vereador e votar sempre junto para conversar, discutir, debater e discordar também, claro, naquilo que foi importante para assim. Sou muito favorável à pavimentação de peixe, ao Mingu, que foi feito também. Porém, quando não se tem dinheiro para tudo, achamos que tem que focar em prioridades. Nós temos muitas ruas aqui no centro da cidade que precisam de pavimentação, precisam de esgoto e não tem. Então, eu acho que a gente tem que priorizar toda a cidade, todo mundo precisa de pavimentação. Eu sou a favor que todos tenham pavimentação, asfalto, bloquete, esgoto canalizado, tratado que seja água potável. Então, deixo claro, eu sou a favor. Mas se não temos condições de fazer tudo,
deveríamos pelo menos priorizar as partes mais urbanizadas, porque nós temos que ruas que estão a 200, 300 metros da cidade, 200 cidades, que estão com barro, poeira, não tem esgoto, e é isso que nós temos resposta também. Eu falo, pessoal, porque o dinheiro é curto para a obra, né? E essas pavimentações, elas não são obra, é serviço. Eles chamam de serviço porque não tem estação. Eles compram um X metros cúbicos de asfalto e fazem esse recapeamento ou asfaltamento de alguns lugares. Então, eu, Marcos Isidoro, fico feliz de ver esse requerimento aqui, fico feliz de ver ela começou a obra lá, queria saber por que parou também, mas eu também queria resultado, resposta para as ruas que estão há mais de 70 anos, 40 anos, aguardando pavimentação. E eu conto com o apoio de vocês para juntos conseguir o rio de peixe e também fazer mais ruas no município assim. Você fala. Ô Mário, eu queria só ressaltar o seguinte, muito obrigado por essas palavras, que as ruas aqui, igual foi asfaltado agora no Mola, né? Você esteve lá, outros vereadores esteve, cobrando, é muito importante. O tanto quanto é importante lá no Rio de Peixe, porque ela é uma estrada e onde passa caminhão, é fluxo de veículos, então as pessoas aceleram, lá não tem quebra-mola, lá não tem encosta, um acidente lá é muito mais grave que qualquer acidente na estrada. Então, se começou a fazer, tinha um projeto, o risco, né, de ter um acidente é mais grave. Se começou, apresentou o projeto, tem que terminar. Com certeza o projeto tem início, meio e fim. Ele não foi feito, entendeu? Uma semente, vamos fazer o asfalto do serviço, não. Foi feito um estudo, eu tenho certeza que vai ser concluído, porque foi, né, acordado, prometido para todos os moradores, o prefeito esteve lá. Mas a indicação, o requerimento aqui é para cobrar e para que seja feito o mais breve possível. Eu não poderia esperar mais uma chuva para mais um possa ir embora. Bom, obrigado. Você fala, Gabriel. Boa noite a todos os presentes. O secretário está aqui, estou tranquilo. Boa noite aos representantes aí das famílias autistas. Na pessoa do Matheus, Cecília, está aí presente, representantes dessas famílias. Essa semana a gente tem a conscientização do autismo, Dia Mundial da Conscientização do Autismo, e a gente vem nessa luta aí. Então, boa noite para vocês. Daniel, mais do que o senhor está falando aqui, não é só o Rio de Peixe, não é só uma rua que a gente acha. A gente tem um buraco na cortesia lá que já fez o tanto de aniversário. A gente tem ruas caindo já acima, despencando literalmente. Vila Duarte, você fez uma cobrança da Vila Duarte também, quanto tempo que aquilo tem? Pois é, sabe? Então, assim, obra do mercado está parada. A obra lá de cima voltou agora da UBS Rosário. Por que essas obras começam e não tem andamento? É o que a gente está falando aqui desde o início do mandato. Qual é o planejamento? Qual o motivo dessas obras pararem? Falta de dinheiro? Com a arrecadação que não diminuiu? É o planejamento mesmo? É o material? É licitação? Porque se escora muito licitação. Mas a licitação, na hora, ela tem início, meio e fim. Então, que a gente tenha o início, o meio e o fim dessas obras. Porque são muitas obras paradas prejudicando a cidade inteira aqui em Vacina. É muito válido essas cobranças, senão a gente vai ter que cobrar para a cidade inteira, porque aqui, infelizmente, começa e não acaba. O seguinte, coloca o requerimento de votação sobre a disposição pela comunidade. Se o senhor secretário, eu estou requerimento número 3 de 2026. Requerimento número 3 de 2026, o vereador Daniel Alessio Joaquim, nos termos regimentais, solicita ao presidente da Câmara que, após convite soberano plenário, oficie excelentíssimo ao prefeito municipal, requerendo a intervenção urgente e a realização de obra visando a correção do buraco grande em proporção na rua Arthur Duarte, na proximidade do número 1979. Coloca o requerimento de discussão. Você fala, vereador. Você bem breve, para Natália. Você comentou agora que nós temos que fiscalizar a cidade toda. É verdade, mas essa situação desse buraco lá no Duarte, fizemos a indicação, fizemos um pedido para isolar o local, porque ele estava caindo e o carro passou lá, teve um acidente com uma van escolar, nós fomos acionados, fomos lá no mesmo dia, foi feito um paliativo para que a água
fosse a escoar, né, levando assim, aumentando o buraco lá, da rua do Duarte, e agora está para levar um poste de energia, leva energia elétrica para casas, das 2 ruas acima. Por mim, o meu bem de segurança, eu tinha isolado aquela rua. Né? Já informei o secretário de obras e o secretário de segurança pública. Então, esse requerimento ele não pode ser respondido para amanhã, ele tem que ter uma ação urgente, é para hoje, porque coloca, mais uma vez, a integridade das pessoas, né, em risco, e é muito importante que o secretário de obras apresente a gente um plano de manutenção preventiva para que seja resolvido. Isso não é brincadeira, pessoal, isso é uma tragédia do Ceará. Pode todo mundo ir lá ou olha nas minhas redes sociais que está lá o buraco. Não estou aqui para fazer política, estou aqui para fazer o nosso dever, que é fiscalizar. Olha lá o buraco na Vila Duarte, isso é brincadeira. Na hora que cair, leva Deus do livre guarda, é a casa que está em cima, é a casa que está embaixo, energia elétrica, aí não fala que nós não avisamos. Nós não estamos aqui para apontar, estamos aqui para trabalhar em conjunto com o executivo, mas também para cobrar. E vamos cobrar sério, com responsabilidade. Isso aí tem que ser feito o mais breve possível. Muito obrigado. Olha, presidente. Você fala, Patrick. Daniel, estive lá também, que é para levar você aqui esse requerimento e falar que de fato, Daniel, é urgente. E nós temos muitos pontos de urgência aqui hoje na cima. E, de fato, seria interessante uma convocação com esses secretários para nós entender qual que é o plano de ação. E eu acho que eu vou fazer essa convocação e vou contar com vocês. Para entender e nós, vereadores, começar a trabalhar, começar a orientar a população diante desse planejamento. Isso aí. Sabe por quê? Porque uma coisa eu quero falar aqui. Eu falei isso uma vez, vou falar até o final do mandato. Eu não tenho compromisso com políticos na cima, eu tenho compromisso com a população. E vou falar para vocês. Quem faz é o prefeito e a secretaria. Vereador não tem orçamento. Vereador, ele é ouvidor. Ele te representa as demandas. Mas eu posso garantir a vocês também que isso é um serviço extra que o vereador faz, porque está fora da nossa alçada. Não é serviço de vereador ficar olhando buraco nenhum. Não é. Não é. Se nós formos fazer o serviço que o vereador exige da função do vereador, nós saímos de casa tranquilamente, sem muita ansiedade, sem preocupação. Porque, e vai daqui a 5 mandatos, é serviço de vereador ficar olhando buraco nenhum. Mas a gente faz. A gente vai lá fazer, vai lá olhar com vocês, vai registrar o buraco, vai olhar a iluminação, vai olhar tudo. Nós estamos juntos com a população, consegue que nós somos presentes. Mas, de novo, eu falo, a população tem que valorizar a ação do vereador nessa requisição, igual o Daniel está fazendo. E quando não resolve, a população às vezes fica contra ele, porque ele não resolveu. Mas ele não tem poder de solução, ele não tem orçamento. O engenheiro, o secretário de obras, trabalha com o executivo, não é o vereador, não. Nós temos que ir para observar e ver a observância de orçamento, como está sendo feito, o serviço que é solicitado, valores, etc. Mas nós compramos a briga, entendendo a solução e vamos juntos, sempre estar junto com a população. Mas, Daniel, não é só obra urgente, tem muitos lugares urgentes. Hoje, lá acima, tem muitos lugares de situação de urgência. A gente sabe que a chuva prolongou muito e agora eu acredito que os trabalhos vão começar. E nós queremos, sim, saber como vai ser o planejamento para sanar problemas urgentes e emergência. Emergência também, entendeu? Então, estamos juntos, parabéns pela edição, tá? Prosseguindo, coloque o requerimento em votação sobre a sua comissão. Por lado da unidade. Senhor secretário, do requerimento número 14 de 2026. Requerimento número 14 de 2026, o vereador Elton Rodrigues Cruz, nos atribuições legais e regimentais, requer que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, bem como a secretaria competente de pedir de informações acerca da regularidade, aptidão eventual, capacitação de curso do município de Iracema junto ao Fundo Estadual de Defesa de Direitos de Pessoas com Deficiências, conforme as diretrizes da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais e o Conselho Estadual de Defesa de Direitos da Pessoa com Deficiência. Coloque discussão. Coloque em votação sobre a nossa comissão. Por lado da unidade. Senhor secretário, do requerimento número 15 de 2026.
Requerimento número 15 de 2026, o vereador Elton Rodrigues da Cruz, nos atribuições legais regimentais, requer nos termos regimentais, após ouvir soberano plenário, que seja encaminhado ao chefe do Poder Executivo Municipal, bem como à Secretaria Municipal competente ao presente pedido informações acerca da obra do mercado para que sejam prestados no prazo legal dos seguintes esclarecimentos dos documentos. Em discussão. Em votação, as honorárias da comissão. Aprovado por unanimidade. Senhor secretário, leitura do requerimento número 16 de 2026. Requerimento número 16 de 2026, a vereadora Sandra Maria da Costa Pereira, no termos regimentais, solicita ao presidente da Câmara que, após ouvir soberano plenário, oficie o excelentíssimo senhor prefeito municipal que solicita informações referentes ao credenciamento das clínicas veterinárias que realizam atendimentos aos animais de rua. Em discussão. Em votação. Você fala, já. Esse requerimento, boa noite, né, gente? Boa noite. Esse requerimento vem para esclarecer o pedido da população se está funcionando, as clínicas, né, o credenciamento está funcionando, quem tem direito, quem não tem, entendeu? É mais para esclarecer mesmo que a demanda é muito grande. Todo, né, Natália? É todo dia a pessoa pedindo para socorrer um animal, para socorrer outro. Então, esse requerimento é para esclarecer se as clínicas estão funcionando, quais estão, quem tem direito, né? E a situação é essa. Obrigada. Presidente. Você fala, Sandra, eu vou ser aqui um pouco brincalhão, no sentido saudável, que a gente fica muito cansado, trabalha o tempo todo, né? O tempo todo correndo atrás. E quando eu quero fugir de uma coisa, eu pego o carrinho, vou numa água ali, fico uns 2 dias, mas você não vai fazer isso não. Os cachorros comem segunda, né, Sandra? Então, Sandra, eu quero falar com você o seguinte: todo dia eu vejo o seu trabalho e você merece um tapete de dinheiro, assim. É isso que eu queria falar com você. Obrigada. Continue, pede Deus sua direção, coragem, porque o trabalho seu é pesado. Muita força. Obrigada. Boa votação, segurar a disposição. Aprovado por unanimidade. Senhor secretário, leitura da indicação número 27 de 2026. Indicação número 27 de 2026, o vereador Renato Consenso, no termos regimentais, indica o presidente da Câmara que, após ouvir soberano plenário ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Felipe Gonçalves Santos, a contratação de limpeza urbana. Em discussão. Em votação, as honorárias da comissão. Aprovado por unanimidade. Senhor secretário, leitura da indicação número 28 de 2026. Indicação número 28 de 2026, o vereador Renato Consenso, nos termos regimentais, indica ao presidente da Câmara que, após ouvir soberano plenário, oficia o excelentíssimo senhor prefeito municipal Felipe Gonçalves Santos a pavimentação e extensão da rede da rua Olívia Clara Faria, no bairro Vila do Norte. Em discussão. Em votação, sobre a comissão. Aprovado por unanimidade. Senhor secretário, leitura da indicação número 29 de 2026. Indicação número 29 de 2026, o vereador Daniel Alessio Assis Joaquim, nos termos regimentais, indica ao presidente da Câmara que, após ouvir soberano plenário, adote providências para a disponibilização de transporte para idosos participantes de aulas hidroginástica promovidas à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Em discussão. Em votação, sobre a comissão. Aprovado por unanimidade. Senhor secretário, leitura da indicação número 30 de 2026. Indicação número 30 de 2026, o vereador Daniel Alessio Assis Joaquim, nos termos regimentais, indica ao presidente da Câmara que, após ouvir soberano plenário, adote providências para a instalação de quebra-molas e redutor de velocidade à rua Duque de Caxias, na proximidade do número 64, no bairro Rosário. Em discussão. Você fala, vereador. Eu quero dizer, né, para todos que é o meu papel representar todo cidadão é assim mesmo. Seja sobre essas 2 indicações, seja para olhar um buraco na rua, um quebra-mola, igual tem uma solicitação, pode acionar o gabinete da Daniel Dali, pode ligar no meu telefone, mandar o WhatsApp, nós estamos aqui para isso. Tanto essa indicação para garantir as melhores condições de acesso aos idosos, participo do projeto social de hidroginástica, já são idosos, né? Para poder ter pessoas que moram longe, no Bom Jardim, para vir já tocar para fazer uma hidroginástica. Se tiver um transporte, tem condições de ter um transporte, é muito importante.
também de um quebra-mola, porque as pessoas, principalmente os motociclistas, passam ali na rua próxima do número 64, né, de Caxias, onde tem bastante criança, né, Mário? Próximo ao supermercado lá em cima. E até conscientizar esse povo é um pouco complicado, então o quebra-mola vai ajudar bastante, trazendo segurança para quem está ali. Então eu deixo claro para todos que não tem indicação, não tem requerimento, não tem solicitação simples. Toda solicitação que enviar para o nosso gabinete, nós vamos mandar para o executivo, igual o Magno falou, que o executivo tem orçamento, ele faz acontecer. Né? Nós já mandamos mais de 215 ofícios para a prefeitura. E esse é o nosso papel e vamos continuar representando a todo cidadão rioacinense. Muito obrigado. Com a indicação e votação, senadora sua comissão. Aprovado pela unanimidade. Senhor secretário, a indicação número 31 de 2026. Indicação número 31 de 2026, o vereador Elton de Desatos das Distribuições Legais e Regimentais indica ao prefeito municipal a implantação de salas sensoriais da unidade escolar da rede municipal do ensino destinado ao atendimento aos alunos de necessidades especiais, especialmente aqueles com transtorno de aspecto autista. Discussão. Precisa da palavra. Gente, nosso gabinete fez uma destinação de uma parte da nossa emenda impositiva para que se fosse construído uma sala multissensorial aqui em uma das unidades da nossa escola. Nós tivemos hoje, né, Cecília, em Nova Lima, na escola modelo. Gente, eu não sei se eu voltei feliz ou se eu voltei frustrado, porque a nossa realidade é frustrante. A sala multissensorial dessa escola modelo, ela custou R$300 mil. Gente, mas é de desenvolvimento dessas crianças. É para acompanhamento, para inclusão, não só para as crianças de inclusão, mas para todas as crianças. A escola é linda. Então, assim, eu sugiro que todos os vereadores façam uma visita nessa escola, que todos os vereadores conheçam essa sala multissensorial. Vamos continuar em contato com a Secretaria de Saúde e com a Secretaria de Educação para que nós consigamos implantar pelo menos uma sala daquela. O ideal seria em cada escola, como foi conversado hoje. Só que a nossa realidade ainda não nos permite. Mas eu gostaria de pedir aos novos vereadores, cada um com os seus respectivos deputados e até com as nossas emendas impositivas futuras, que nós possamos, gente, destinar recursos para que essa sala seja implementada nessas escolas municipais que a gente tem na cidade, porque é de muita importância, até em apoio às famílias atípicas também. A gente sabe, Matheus, Cecília, mais uma vez, quanto é desgastante ter que pedir para que as coisas aconteçam, e na maioria das vezes a frustração disso não aconteceu. Então, Marcos também passa por isso. Então, assim, que a gente una força, gente, para que a gente consiga implementar pelo menos uma sala multissensorial aqui em Rio Acima. Eu destinei a emenda junto com a Secretaria de Saúde, até o Kemerson estava lá hoje, que está assumindo a Secretaria de Saúde agora, e a Ana Paula não pôde ir, mas a Loriene, que é coordenadora de inclusão da nossa cidade, esteve lá também, para a gente ver, é claro que é uma realidade distante da nossa, mas que a gente possa adaptar, que a gente possa unir forças, os novos vereadores, juntamente com o executivo, as secretarias, para que a gente consiga implementar essa sala multissensorial. E não só a sala multissensorial, gente, o apoio a essas famílias é muito importante. Às vezes, eu já ouvi mães atípicas desesperadas, porque não tinham com quem contar, porque o executivo não atende, o legislativo não atende, mas eu gostaria de dizer para vocês que nós estamos aqui empenhados
à disposição de vocês, para que a gente possa unir forças enquanto Casa Legislativa, junto com o Executivo, as secretarias, para que a gente possa de alguma forma contribuir com a inclusão e com o bom andamento do ensino dessas crianças. Muito obrigada. Você que coloca em votação sobre essa questão, por lado da unidade. Se o senhor secretário, leitura de indicação número 32 de 2006. Indicação número 32 de 2006, o vereador Elton Rodrigues da Cruz, nos atribuições legais e regimentais, indica ao prefeito municipal a aquisição e a disponibilização do veículo exclusivo adaptado, identificado, destinado ao transporte de pessoas com transtorno aspecto e autista, garantindo o deslocamento e o tratamento de saúde, terapias especializadas, atividades educacionais no âmbito do município. Em discussão? Em votação sobre a questão? Do lado da unidade. Se o senhor secretário, leitura de indicação número 33 de 2006. Indicação número 33 de 2006, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Iracema, o vereador Marcos Sidó de Oliveira, nos atribuições legais, bem respeitosamente indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Felipe Gonçalves, bem a Secretaria Municipal de Educação, que seja implantado nas escolas da rede municipal um programa de conscientização sobre transtornos ao espectro autista e sugere o tema de trabalhar por meio de palestras educativas, atividades lúdicas, apresentações teatrais, objetivo orientar aos alunos e professores, a toda a comunidade escolar sobre o autismo e prover inclusão e respeito à diferença de empatia. Em discussão? Olá, presidente. Você está lá, vereador? Semana passada tivemos em curso, né, algumas pessoas da Câmara Municipal, conhecendo, né, estudando um pouco mais sobre as legislações, direitos esses que já são muitos adquiridos, não são implementados no município, que vem em defesa, que vem oferecer também recursos, direitos, desenvolvimento, né, que no caso seria a cidade de Teó, por exemplo, a qual nossa emenda positiva foi destinada, no valor de R$115 mil, R$85 mil do gabinete, mais R$35 o Marcos Malta apoiou, e a gente fez isso em conjunto. Eu não, por exemplo, essa indicação, antes de fazer, eu comecei na prova da semana, de reunião com ela, porque a gente aprende muito nesses cursos, mas a gente fica desesperado também, desesperado mesmo, porque os professores que dão aula, quase todos eles são pais e mães, e eles ficam emocionados com o microfone na mão. Eu estou falando de orientadores que dão aula no estado inteiro. Foi, Matheus? É desesperador, gente. A quantidade de leis, de legislações que estão aprovadas no Ministério Estadual, Federal, e que até hoje não foram implementadas. E assim, fico triste que assim está atrasado de algumas coisas, mas fico feliz também de estar avançado, porque o município não tem nada. Nós hoje aqui nós temos professores de apoio que precisam todos os dias melhorar, todos os dias tem pessoas moldadas diferentes, né? Mas, o que eu aprendi? Eu aprendi que as crianças hoje autistas, por exemplo, estão sofrendo muito pelos companheiros que não sabem como lidar com isso. Não sabem lidar. Ele fala alto, ele põe a mão, porque não sabe lidar. Sabe? E assim, eu fico pouco que tem pessoas que pensam que autismo é doença, não é doença. É só uma maneira diferente de enxergar, de ver, de observar, de desenvolver, sabe? De fazer as coisas. Eu acho que o universo está crescendo muito. Todo dia tem criança inodada. Então acho que está na hora, sim, das escolas, da educação, em tudo, implementar palestras, sabe? Ações que vai trazer mais conhecimento e que vai alinhar mais o comportamento do companheiro do autista. Sabe? Eu estava outro dia na escola, eu vi uma criança lá no chão, sabe? Tentando se regular, e os alunos não entendiam aquilo. E assim, o aluno fala, não fala alto, às vezes piora a situação do amigo. Então acho que está faltando isso, sabe? A gente implementar maneiras, legislações que têm que ser aprovadas, mas palestras, orientações diariamente têm que ser oferecidas para que esses alunos, esses amigos, saibam lidar com o seu amiguinho na sala de aula, que é autista. E tem muita coisa que precisa ir assim. Por exemplo, o Elton colocou aqui, nós aprendemos lá, a ambulância tem a identificação do autista. Ou seja, o motorista
ou a enfermeira que vai levar esse autista para o tipo de exame, eles estão preparados para lidar com aquilo. Porque tem motorista que põe a mão no autista, o autista não pode ser, tem um senhor aceita, toque, e ele começa a crise. Eles estão preparados. Muitos professores não estão preparados ainda. Então eu acho que está na hora disso ser global. Tá, Marcos? Global. O problema é de todo mundo. Não é só o do pai, ou da mãe, ou do de todo mundo. Nós estamos na rua, olha para o amigo autista ali, opa, vamos respeitar, vamos adaptar o momento dele, olha, quer que a gente aqui na inclusão. Então é esse o objetivo dessa indicação. Eu acredito que nós vamos ganhar muito. Nós temos muito que ganhar, né? Muito ainda que buscar. E eu acredito que se a gente implementar isso aqui, vai ficar muito mais fácil a vida da mãe que tem que sair de casa para buscar o filho na escola, o filho na crise, porque o amigo dele não respeitou ele. Entendeu? E esse sofredor, gente, é muito triste. E nós estamos na luta e convido vocês, juntos conosco. Vamos lutar juntos. Muito obrigado. Você fala, Ô Marcos, é muito válido essa questão das palestras, das rodas de conversa, né? Que fica mais íntimo, fica mais acolhedor. Só que eu vou discordar com você no ponto, porque não são essas crianças que têm que saber lidar com uma criança que ela está desregulada. São os profissionais desde o início, que o menino entra no portão, de um porteiro, até no final. Então, esses profissionais, eles precisam estar treinados a lidar com essas crianças. Esses profissionais têm a responsabilidade, e principalmente nós aqui que estamos lutando para que essa sala seja implementada, o que foi conversado hoje também, por isso que é importante trazer as mães e os pais ativos para as rodas de conversa, porque nós não estamos no lugar de fala, eles estão. Eles estão passando por aqui todos os dias. Eles sabem o que eles estão falando. Então, é necessário que tenha essa sala para na hora que uma criança dessa estiver desregulada, mas consiga um aconchego dessa sala. Por isso que eu repito aqui, gente, vocês precisam conhecer essa sala sensorial em Nova Lima. É um espetáculo. É uma sala que é um espetáculo. E realmente acalma. E nós chegamos lá hoje, até para vir embora foi difícil, né, Cecília? Até para sair lá foi difícil, porque todo mundo queria ficar lá. Mas, então assim, a gente precisa de profissionais. Nós temos no município hoje mais de 70 alunos com relatório de autismo e outras síndromes. É muito alto. Fora os que estão sem relatório, todos esses alunos têm monitor? Não tem. Todos esses alunos estão em acompanhamento? Não estão. Todos os pais e familiares estão preparados para acolher essas crianças, para levar uma criança dessa para terapia. Muitas das vezes o pai e a mãe tem que fazer terapia também. A gente vê casais separando porque não dão conta, gente. É uma situação pesada. Então você precisa ter estrutura psicológica, não é só financeiro. Você precisa ter um apoio. Então, que nós possamos ser essa rede de apoio. É claro que roda de conversa, palestra, tem que ter mesmo, parabéns pela indicação, o vereador. Só que a gente precisa ir muito além. Nós temos hoje no município, acho que 1 ou 2 terapias ocupacionais para esse monte de criança. Não atende, gente, está defasado. Aí, mais uma vez, a gente cai aonde? Lá no plano de cargo e salário, que não chega na Câmara de jeito nenhum. Tomara que agora no meio do ano chegue. E tomara que venha com essas complementações, porque o plano de cargo e salário da educação é diferente. Por que ele não está pronto até hoje? Por que não tem esse tipo de profissional sendo contratado? A gente tem arrecadação para isso. A gente tem os problemas crescendo. A gente não pode cruzar os braços e fechar os olhos para isso que está acontecendo. Então, que a gente tenha o maior suporte para essas crianças nas escolas, na saúde e principalmente para essas famílias, gente, que as famílias precisam muito de apoio também para conseguir lidar com a situação. Fala, gente. Eu estou precisando falar mais uma vez. A parte da discordância eu não entendi. O que acontece? A sala sensorial é o que mais é muito importante sim, para essa regulação dessa criança em crise, assim como a sala exterior também é muito importante para o conhecimento e desenvolvimento dessa criança. Isso vai fazer com que funcione aquilo que até então parece uma fala muito populista, que é a inclusão. Não vai existir, não vai funcionar, não vai estar em ação o ato de inclusão
se as pessoas que estão em volta do autista não entenderem elas. Então, a indicação fala de preparar não só os professores que não estão preparados, que muitos não estão preparados, porque os de apoio estão preparados, mas o de apoio, que é um professor que está cuidando uma criança na sala de aula, às vezes são cuidando de duas crianças na sala de aula, e tem mais 25 meninos que não entendem o comportamento do seu amigo e que dificulta, sabe, o trabalho, o desenvolvimento dessa criança. Então, o trabalho ele tem que começar agora, e não é uma coisa de um dia para o outro, mas é muito importante que vá falar de novo. O investimento que tem que ser feito hoje para fazer com que os amigos, os parceiros, as crianças entendam que é o autista, como que ele enxerga, qual é o comportamento dele, como que você poderia ajudar o seu amigo ao ter crise. Podemos falar um pouquinho mais baixo? Vamos evitar de colocar a mão? Tem criança que não sabe disso. Então, nós sabemos que a responsabilidade do professor de apoio é dele. E da educação de oferecer recursos e assistência para essas crianças também. Nós estamos falando de desenvolver em massa a grande quantidade de crianças que estão dentro da sala de aula com crianças autistas e às vezes não sabem ajudar. Abaixo de zero. Vamos orientar com palestras, teatros. Se tem um amigo autista, e aí? Quem tem dinheiro? Não. Então vamos ensinar ele, porque dificulta a vida de crianças autistas. Tem crianças que não voltam para a escola, não quer voltar. Por quê? Porque o amigo. Nós estamos conversando com o professor, eu assim, que tem alunos lá na Belo Horizonte, por exemplo, que tem várias cenas lá que ele dá terror. A mulher em massa chamando o menino de autista, autista. Então o objetivo nosso é fazer com que o meu filho, saiba com a mulher autista e ele é seu amigo. E aí, o que você vai fazer para ajudar ele? O pai vai falar mais baixo. Ou, papai, ele tem esse tal suporte, é assim que tem que comportar com ele. Agora, quando não é orientado, ele sem maldade, sem crueldade interior, ele faz as coisas que o amigo sofre. Então o objetivo é esse. Agora, só observar o tempo de regimental, eu posso continuar. Então, ou seja, é muito importante, Ana, tudo isso que a gente acha que é bom, a gente oferecer, trabalhar, que é bom que seja implementado. Porque você deu uma ideia, outra ideia, toda ideia é válida. Agora, a coisa é certa. As mães autistas não precisam de orientação, nós precisamos de ouvi-las, porque elas sabem tudo, sabe leis, artigo. Está faltando é executar, é colocar em prática. Eu sei. E é difícil para todos nós. Queríamos se passar o botão entre e as coisas acontecerem. Mas é simples. Mas, começando, tratando da grande massa que são as crianças em sala de aula, para ajudar, né, o professor a respeitar o amigo na escola, também é importante. E não é culpa, não estou culpando ninguém, responsabilizando ninguém. É simplesmente induzir as pessoas a entender que existe um novo universo e nós temos que adaptar ele. Esse é o objetivo da educação. Você estava novamente observando o tempo regimental? Não, eu entendi, Mário. O que eu estou colocando aqui, é claro, é válido demais, roda de conversa, trazer o pessoal para conversar, para entender a situação mesmo. Eu acho que a população pega pela falta de informação. E você está certo, tem que haver isso mesmo. Mas eu acho que dentro da escola, a partir do momento que você entra ali, os filhos têm que ter informação? Eles têm que ter. Mas os nossos profissionais, eles precisam treinar aqueles alunos. E a gente vê, tem profissional que não tem esse treinamento. A gente tem um índice dentro do município de saúde mental. Por quê? Porque vai indo o professor, ele não consegue lidar com a situação. A minha questão é essa. Tem que informar? Tem. A população precisa saber, a gente precisa abrir o debate. Só que a partir do momento que a criança entra na escola, você precisa ter profissionais ali que consigam atender essas crianças. Esses meninos eles precisam evoluir. Não é só ir para a escola e ficar bonito do lado dele lá olhando o celular, gente. Não é só isso. Essas crianças elas precisam evoluir. A minha colocação é nesse sentido. Não adianta só ele estar lá. Prosseguindo, coloca a indicação em votação, são mandados de comissão, pela unanimidade. Encerrando assim as proposições, terceira parte, posição final. Orador escrito, Natália Oliveira, há 5 minutos de fala. A partir do presente momento. Gente, eu vou ser breve também. O presidente tem que fazer prova. Gente, nós recebemos aqui hoje a comissão do CIDIUT com um dossiê de denúncia sobre a situação das escolas municipais de vacina. Queria pedir de novo aos novos vereadores
que nós possamos, porque desde que o mandato começou, a gente não conseguiu fazer uma reunião ontem. Então, que a gente consiga fazer uma reunião, é claro que todo mundo tem seus afazeres, todo mundo tem problema para resolver, só que a gente precisa, gente, ver o que tem nesse dossiê aqui que a gente consegue avançar junto com a Secretaria de Educação, porque são denúncias graves, a gente precisa averiguar o que está acontecendo, ninguém está acusando ninguém de nada, mas isso aqui chegou de uma instituição oficial, é o Sindicute. É o sindicato que representa a educação de Jacinto. Então, mais uma vez, tem essa questão da inclusão, que a gente precisa debater, a gente precisa trazer isso para o debate. Tem a estrutura das escolas. A gente tem uma Honorina lá que chove dentro da Honorina, acho que não começa até na hora que ela acaba, chove mais lá dentro que lá fora. Tem outras escolas com outras situações também que estão relatadas aqui, que já foi repassado para cada um dos vereadores, que vai ter chegado para vocês hoje. Peço que vocês leiam com carinho, para a gente sentar e ver o que a gente pode fazer para ajudar a gente no funcionalismo dessas escolas. Porque, infelizmente, a sobrecarga, ela vem dos funcionários também. E eles vão acabar adoecendo também. Tá? Então, a minha fala aqui é breve com relação a esse dossiê que chegou. Eles conversaram com o presidente hoje, não sei o teor da conversa, não sou amigo da conversa, porque eu não participei. Mas a denúncia daqui chegou para ele também. Então eu peço que vocês leiam, que a gente sente e consiga debater a situação dessas escolas e ir acima. Não só a questão de estrutura física, mas de funcionários, de nível mental desses funcionários, de inclusão, de tudo que faz a relação com a educação de Jacinto. Para que a gente possa melhorar e possa dar condições dessas pessoas trabalharem com dignidade. Tá bom? Muito obrigada. No momento de fala. Vereador. Próxima reunião ordinária da dia 22 de abril de 2026. Declarada da reunião, dada passada da Câmara Municipal, 6 de abril de 2026. Boa noite a todos. Natália, eu quero já bem claro para você, não foi por falta